Boa tarde, boa tarde. Aproveitar e chamar os campuseiros que estão aí nas bancadas. Se quiserem dar uma passada aqui, meu nome é Silvio, estou da Liberty Seguros e tem um conteúdo legal para falar sobre robotização de processos, mas para falar das oportunidades que nós temos nesse mercado, seja para carreira, seja para empreender negócios. Então, se você tem familiaridade com o tema, tem curiosidade, cola aqui e vem escutar o que a gente tem para contar para vocês. A Liberty está aqui dentro do campus com vocês desde o início. Temos um espaço reservado, que está acontecendo muita coisa bacana lá. Nós também temos um hackathon rodando. Tivemos inscrições máximas, temos 20 equipes trabalhando hoje numa ideia muito bacana, num desafio que a gente trouxe, que a gente conta com a capacidade de todo mundo aqui para a gente chegar em ideias bem legais. Nós temos como principal parceiro no nosso negócio o corretor. Ele é uma parte hiper importante no que nós fazemos. É o elo entre tudo que a seguradora gera e cria e as pessoas que precisam de seguros na sua vida. E a gente sabe que o corretor, ele é um empreendedor e não é fácil ser um empreendedor. E esse foi o nosso desafio. Como é que a gente poderia criar com a tecnologia soluções open source para ajudar que os corretores tenham mais sucesso nos seus negócios. Então o pessoal está trabalhando, teve turma que ficou até 24 horas ontem no nosso espaço, direto, sem dormir, trabalhando nas suas ideias, e nós estamos bem animados com o que vai sair dali. Mas o que eu vou falar aqui com vocês é sobre robotização de processos e como a gente pode aproveitar isso para carreira, para negócios e como isso está evoluindo. A Liberty ela já tem um aprendizado muito grande com robotização de processos. Ela já está ganhando uma experiência e nós estamos no momento de escalar a nossa tecnologia. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é aqui. Quando a gente fala em robotização de processos, dependendo do quanto a gente conhece disso, todo mundo fica, pô, o robô, né, o humanoide. O interessante desse processo todo é que o humanoide, o robô, é um sonho muito grande que nós temos de construir, mas é difícil pra caramba de chegar nesse tipo de solução. Vocês devem acompanhar a quantidade de vídeos, empresas que estão desenvolvendo, e como é difícil a gente colocar capacidade mental, capacidade cognitiva com a capacidade física. Pegar um robô desse e simplesmente treinar ele para abrir e fechar uma torneira, duas, uma mais dura, uma mais mole, uma mais pesada, uma mais leve, uma menor, maior, é uma dificuldade incrível. Porque nós, seres humanos, somos muito bons nessas atividades físicas, entre tantas as coisas. Nós conseguimos calcular pressão, força, velocidade, tudo com muita facilidade, simplesmente olhando e entendendo o que está ao nosso redor. Mas o que se descobriu dentro desse processo todo, o que a gente aprendeu com isso tudo, tem muita coisa bacana. Uma delas é que ter uma construção nossa em que eu tenha capacidade cognitiva e capacidade motora, se isso é um desafio muito grande, e se eu não tiver o corpo? E se eu usar só a capacidade cognitiva do robô? O que nós poderíamos fazer e como é que isso poderia ser colocado a nosso favor? Muito bem. Robotização de processo, então, é a gente pegar um robô sem corpo, praticamente, colocar ele no computador, pegar um processo que antes nós fazíamos e que ele passa a fazer. Imagine você, todo dia, acordar e pegar 1000 contas de luz, 1000 contas de telefone, para checar se tem algum erro na conta. Você faz isso hoje, você faz isso amanhã, você faz isso na segunda, na terça, o mês inteiro, o ano inteiro, coletando dados das empresas de telecom e de energia, olhando para ver se tem erro na conta. Seres humanos fazendo isso. É cansativo, né? Nós, na Liberty, acreditamos que automatizar processos é deixar que as pessoas façam aquilo que ela faz de melhor. Interagir, conversar, entender a necessidade do próximo e não ficar conferindo contas, todo dia buscando a base, carregando, colocando uma planilha, olhando um por um. Todo dia eu vou lá, pego a mesma base, põe numa planilha e olho uma por um. Então, nós queremos, com esse tipo de tecnologia, o que o mercado busca de usar essa tecnologia é
deixar esses trabalhos repetitivos e chatos para as máquinas, para que a gente possa ter tempo de fazer aquilo que nós nos sentimos melhor, que é interagindo e atendendo as pessoas e as necessidades delas. Muito bacana. Mas tem mercado isso? Está funcionando? Está rodando? Já tem estudos dizendo que isso é um mercado, já é hoje um mercado de praticamente 3 bilhões de reais. Até 2025 ele vai triplicar de tamanho. Parece 2025 está longe, mas para esse tipo de indústria é já. Não dá tempo nem de formar gente o suficiente para atender essa demanda. Então é um mercado gigantesco, é uma coisa que está explodindo e tem poucas pessoas olhando para isso, porque isso acaba se envolvendo com uma série de outras ideias do que é a robotização, achando que isso é coisa para robótica, é uma coisa muito técnica, e não é bem isso. Temos uma grande oportunidade aqui, eu vou convencê-los disso. E isso não é da indústria, isso não é da fábrica que precisa automatizar, de fazer embalagem, de fazer corte, não é isso, não é para a indústria. Isso é desde para fazer uma tarefa minha na minha casa, como para as grandes empresas fazerem, por exemplo, pagamentos de impostos que precisam ser preenchidas as guias, emitidas as guias e serem feitos os pagamentos prefeitura a prefeitura. Imagina uma empresa que está presente no Brasil inteiro, o trabalho que é isso, né? Então, aqui dá para a gente ver, está em inglês aqui, mas eu explico, né? O primeiro ali, olha, que é o maior, são bancos, serviços financeiros e o izinho ali de insurance, seguros, o setor que nós pertencemos. A maior fatia de uso disso está nas empresas de serviço, na fábrica. Depois vem farma, vem saúde, o retail, que é o varejo, as empresas de telecom e tecnologia, ou seja, isso está espalhado por todas as indústrias. Todas as indústrias possuem hoje algum tipo de projeto de robotizar os seus processos e tirar essas tarefas repetitivas da mão dos humanos, das nossas mãos. Bom, isso teve um boom nos últimos anos. O que está acontecendo? Por isso que aqui é a primeira coisa que eu queria contar para vocês. Existe uma oportunidade de carreira muito grande nesse setor. Ele cresce mais rápido do que as pessoas estão se preparando. Se vocês pegarem aqui nos Estados Unidos hoje, nós já temos mais de 8 mil vagas abertas. Isso faz com que lá o salário de um arquiteto de automação, existem mais de 12 carreiras em robotização de processo, um arquiteto já ganha muito mais que um arquiteto de sistemas tradicional, porque falta profissionais. Então, enquanto um arquiteto está ganhando ali numa média de 104 mil dólares por ano, nós já estamos falando de faixa de 128 a 170 mil para esses mesmos profissionais, praticamente com a mesma capacidade técnica, mas que estão focados na robotização de processo. Por quê? Falta gente. Ah, mas esse é Estados Unidos, o Brasil é outra realidade. Dá uma olhada aqui no canto. No Brasil é tudo muito recente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muito contato com os fabricantes de software, que eu mostro mais para frente para vocês quais são as empresas legais aí que estão fazendo, inclusive as de open source. Eles acreditam que o Brasil, só 10% das empresas estão com projetos de robotização, e a última pesquisa deles em 2018 indica que em 2019, 60% das empresas querem ter. A gente vai sair de 10 para 60. Já está faltando gente. Imagina, até o final deste ano e começo do ano que vem, quanta oportunidade profissional existe dentro dessa tecnologia aqui, que tem várias carreiras e várias coisas legais para serem feitas. Mas nós estamos no Campus Party, eu sei que temos aqui pessoas que estão da cultura maker, que vai fazer isso para automatizar os seus projetos, para facilitar a vida de alguém, bacana, mas tem gente aqui que é empreendedora e quer saber, pô, legal, mercado de trabalho, mas eu quero empreender. Ok, vamos lá. Aonde isso está sendo empregado? Olha que notícia fresquinha, hein? Eu não fui buscar histórico 2018, 2019. Uma primeira startup que criou o serviço de robotização. Porque uma grande empresa como a Liberty, ela vai criar sua estrutura interna para robotizar. Mas e as pequenas e médias empresas? Elas vão ter que contratar alguém que venda isso como serviço, não é mesmo? A Stefanini comprou uma que criou para facilitar os processos jurídicos. Tem muita coisa ali que é recolher guia, que é preencher a abertura para poder
colocar ali o seu processo, protocolar o seu processo. Fizeram em menos de um ano, identificaram já a oportunidade e compraram. A Nuveu não tem 2 anos, nacional, brasileira. Já tem filial no Canadá. E já está faturando, a expectativa de 2018 era faturar 50 milhões prestando serviços para as empresas com esse tipo de trabalho, robotização de processo. Então, tem muita oportunidade aqui ainda. Tem muita coisa para ser feita nesse universo. Cada hora surgem mais ferramentas interessantes. Dá para se fazer muita coisa aqui. Uma coisa interessante aqui que a gente tem desses trabalhos, dessas startups, eu vou mostrar até aqui para vocês o que a Nuveu fez, né? Aqui é um exemplo de um projeto que essa Nuveu fez. Fizeram um trabalho para a Cyrela. Imagina que a Cyrela, durante muito tempo, ela tem muitos imóveis. Até ela vender tudo, ela tem que pagar a conta de água, a conta de luz, IPTU. Então, não dá para o cara ir de imóvel em imóvel e pegar a continha lá que o pessoal deixa. Ele tem que entrar no site dos milhares de imóveis, pegar a fatura de energia, pegar a fatura de água, pegar a IPTU, conferir, e depois vai lá e programa o pagamento para o banco. Isso era feito por pessoas. Eles fizeram essa atividade, fizeram esse serviço, robotizaram esse processo e venderam isso para a Cyrela. Super case bacana. Se vocês entrarem no site lá, vocês vão encontrar um monte de case. Uma vez eu apresentei aqui e o pessoal falou assim, legal, mas Canadá? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Como é que esses caras foram parar no Canadá? Se vocês pegarem a nossa fatura de água, nossa fatura de luz, nossa fatura de telecom, da conta de telefone, é extremamente semelhante praticamente a todos os lugares do mundo. Qual é a dificuldade de ensinar uma máquina a falar inglês? Se eu pegar esse mesmo processo que ela faz em português e simplesmente ensinar o inglês, a gente faz o que é chamado de offshoring. Eu, daqui do Brasil, posso prestar serviço para as empresas no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal. Não tem nada, porque, de novo, essa máquina não tem corpo físico, né? É só cognitivo, é só inteligência. Então, dá para você prestar esse serviço em qualquer lugar, desde que você ensine a sua máquina a falar a língua daquele país. Então, tema número 2 que eu tinha prometido para vocês, é nítida a oportunidade que nós temos de carreira aqui. Falta hoje e continuará faltando profissionais para esse tipo de aplicação. E cada vez mais é uma carreira interessante de futuro. E eu vou mostrar o porquê de futuro ainda. Se quiser empreender, temos cases concretos de pessoas que mal começaram e as pessoas, outras empresas já enxergaram a oportunidade, fizeram parceria ou já estão crescendo para fora do país. Fiquem de olho, que isso está passando aqui, ó, do lado e a gente não está vendo. Bom, quais são as ferramentas que tem no mercado? Uma empresa como a Liberty, que precisa se estruturar, vai ter uma quantidade muito grande de robôs, vai ter carreira, vai ter tudo isso lá dentro, nós vamos utilizar as melhores ferramentas de mercado, que estão ali. Blue Prism, Automation Anywhere, Worksoft, UPath. Quero começar, quero uma plataforma gratuita, tem um monte de plataforma open source, eu coloquei só algumas aqui, mas tem um monte também para você experimentar, com as mesmas capacidades dessas daqui, só que aquela que você vai ter que ter mais a cultura maker ali, de preparar ela e dar aquele corpo para o tipo de desafio que você vai jogar para essa máquina. Então, uma coisa interessante aqui, como está faltando profissional no mercado, vocês vão encontrar um monte de material de treinamento, vídeo, para aprender a fazer isso e até se certificar em casa sem gastar R$1. São fontes espetaculares de ensinamento. Já dou uma dica. Com uma dedicação de 4 horas por semana, você se forma no primeiro módulo de qualquer uma delas em 3 meses no máximo. No máximo. E aí, conforme você vai aprendendo mais, você vai virando, vai ganhando. Aí você é um dev, aí você passa ali para um preparador, aí você passa para um arquiteto. Então, conforme você vai aprendendo, você vai tendo mais oportunidades de carreira ali dentro, mas está tudo disponível para vocês ali. E com as soluções open source para quem está pensando mais em oferecer isso como serviço. Só para entender, né, eu já comecei falando das oportunidades que tem, o que a gente pode fazer para trabalhar ou para montar uma próxima startup, se alguém tiver uma ideia bacana. Mas o que é de fato isso, né? Eu posso automatizar uma atividade que eu tenha dentro de uma empresa, uma atividade que está acontecendo aqui dentro do Campus Party de diversas formas. Uma delas é aqui que está no meio, né? Eu posso usar código mesmo. Eu
posso fazer programação para automatizar isso. Dependendo do que você vai fazer de programação, aquilo que você leva 1 mês para fazer com a robotização, você vai levar de 3 a 6 meses para fazer com a codificação. Então, por isso que ela é legal. Porque, em muitos casos, é o caminho. E para a raiz ali da codificação, pode ser que você gaste muito tempo para resolver um problema de uma coisa que a cada 3 meses, 6 meses muda. Regra tributária, por exemplo, regra contábil. Talvez não vai valer a pena a gente fazer um programa para isso, mas um robô para fazer essa atividade que o contador fazia e gastava boa parte do seu tempo, está valendo, né? Então, a diferença, ao invés de fazer uma programação aqui, eu crio o que a gente chama de um colega de trabalho digital. Eu vou fazer uma gravação daquela atividade que a pessoa faz lá em cima, nada mais é do que isso, e vou pôr a quantidade de robôs necessários para executar aquela mesma tarefa dele. Eu já peguei processos que eu tive que colocar mais de um robô para executar a atividade de que uma pessoa fazia. Bom para a gente, né? Mas já vi isso acontecer. Porque a gente acaba adquirindo uma capacidade de lidar com as diferenças que o robô ainda tem dificuldade. Então, nesse caso, a gente tem que colocar 2 robôs para dar conta. Tá? Isso aqui, identificar o processo e digitalizar ele, é uma das profissões que tem dentro da robotização. É uma ciência lá dentro. Mas você já tem hoje ferramentas como a Minit e a Celonis, que ele ajuda a fazer isso praticamente instalando um softwarezinho no computador de cada funcionário. E ele já monta o processo geral e o detalhe você vai ter que ir lá e ajustar ele para funcionar ou para melhorar aquele processo que o funcionário fazia. Então, dá uma olhada nessas ferramentas, fica de olho também, que isso aqui facilita muito e agiliza todo esse processo. Bacana. Entendendo que tem oportunidade, eu vou, a partir de agora, mostrar algumas coisas para vocês, que é assim, para vocês se darem bem, vocês precisam ter esses conceitos na cabeça. Garanto, isso vai facilitar o entendimento de vocês durante todo o processo que vocês fizeram dentro da robotização de processo. Tem muita confusão, tem muita gente falando sobre o que é, o que não é, e isso vai travar o seu conhecimento, vai travar a sua carreira. Cola em mim aqui, então. Primeira coisa, coloquei uma ferramenta Automation Anywhere lá no meu computador. Estou automatizando parte do meu trabalho no meu computador. É RPA? Não é RPA. Isso não resolve o problema. Isso está no seu computador. Se o seu computador tem um problema, morreu tudo. Você não faz offshore com esse tipo de coisa, que é poder prestar serviço para outros, e você está pegando um pedaço de um processo seu. Quando o processo é longo, você é uma das pessoas que faz aquele processo. E você, da sua máquina, não vai fazer o processo do colega do lado. Isso é chamado de Desktop Automation. É bacana? É bacana. Ajuda, ajuda. É um Excel avançado do teu lado. Ponto. Não é RPA. Tem um monte de base da minha empresa. Eu conheço, por exemplo, uma empresa de e-commerce que tem vários e-commerces e ele faz um estudo de preços. Ele pega todo dia, preço de todo mundo está praticando, de mais de 20 mil itens, ajusta o preço dele e ele tem que sair atualizando o preço em todos os sites, que era uma pessoa que fazia, um grupo de pessoas que fazia isso, todo dia. Colocaram o RPA para fazer. Né? Esse RPA é o mesmo ali do meio, daquele que eu te falei da conta de luz? Não é. Isso tem uma programação específica, é banco de dados para banco de dados, é um bicho diferente, é o que está aqui no canto, que é um SDK, para grandes volumes, linguagens de banco de dados diferentes, linguagens de SKUs diferentes, é outra coisa. Agora, tudo que está aqui nesse meio, aí sim nós temos o RPA. Tá? Para entender a diferença, o RDA eu ainda dependo da pessoa. Está lá no meu desktop, eu tenho que apertar o botão ainda. RPA, parte do processo eu, Silvio, continuo fazendo, parte do meu processo, o robô vai fazer do meu lado. Eu não ponho mais a mão naquilo. Aquilo está na agenda do meu colega de trabalho, que é virtual. Não está na minha agenda, eu não estou nem mais olhando. Se parar aqui, eu nem sei como faz mais. É ele que é responsável por isso. Eu divido o meu trampo com ele. Ele faz a parte ali repetitiva, e eu vou analisar, ver se o que ele está fazendo tem qualidade, vou fazer outra coisa, vou atender meu cliente, perfeito? Então, o primeiro conceito importante é, existe uma evolução. Quando a gente entra nesse modelo aqui de força de trabalho digital, é comum a gente ter muitos volumes, 100, 200 robôs.
eu preciso criar um centro de excelência em robotização para cuidar dessa turma. Cuidar da agenda de 200 robôs. O que 20 deles vai fazer essa madrugada, eu preciso ter um grupo, uma sala de pessoas olhando para eles e dando as missões. Robô parado é dinheiro que vai embora. Então, por isso que está ali, dizendo ali, eu me viro sozinho, aqui é o universo da área de tecnologia, e ali no meio, aí pode ser da área de negócio, pode ser prestador de serviço, pode ser para o seu empreendimento. Ok? E robô não é tudo a mesma coisa. Essa é outra parte importante. E provavelmente, se vocês estiverem trabalhando com isso ou prestando serviço com isso, vocês vão ter robôs de todas as gerações. Vocês vão ter o júnior, vocês vão ter o pleno, vocês vão ter o sênior, vocês vão ter o mestre. Para cada atividade, você vai colocar um robô com uma capacidade diferente. Como é que funciona isso? Para ler a minha fatura ali, de conta de luz, de conta de água, e ver se a conta está certa, um robô ali, nível 1, faz tranquilo. Somar, dividir, multiplicar, problema nenhum. Mas eu preciso que ele leia o que estão me cobrando. Eu preciso dar capacidade de leitura para esse robô, que a gente vai fazer isso através do OCR. Aí já não é um robô primeira geração. Eu preciso que ele analise e aprenda, porque eu estou num processo que cada hora aparece um erro em conta diferente. Eu vou usar o machine learning para ensinar ele, e dali um tempo eu tenho um robô hiper inteligente que nada escapa de erro em conta. Qualquer coisa mais estranha que já aconteceu numa conta, ele já passou por isso, porque ele aprendeu com vocês e já sabe fazer sozinho. E aí, quem conhece a parte do Deep Learning, são os robôs que estão sendo fabricados agora, muitas empresas estão começando a fazer isso, é aquele que começa a aprender parte do trabalho sozinho. Né? Então, não é tudo a mesma coisa, tem que entender que tem momentos que o computador começa a tomar decisões, e pode tomar decisões bem interessantes dentro do nosso processo, e é legal, né, ter esse conceito. Bom, legal. Outra coisa importante. O cara pegou um processo da Cyrela importante, do começo ao fim, que provavelmente passava na mão de 3, 4, 5 pessoas. Uma pessoa coletava as faturas, a outra copiava o texto, colava no Excel, a outra analisava o Excel, fazia uma primeira conta, e uma outra pessoa checava se aquilo fez sentido e quanto que a empresa tem que devolver, se teve erro em conta. Se teve erro em conta e a empresa tem que devolver, eu tenho que entrar na empresa, abrir um protocolo, mandar o arquivo e fazer uma contestação de conta. Tem várias pessoas ali, né? Eu robotizar só um pedacinho, ajuda? Ajuda. Resolve o problema? Não resolve o problema. Resolver um pedacinho, eu só vou... É igual trânsito, né? Eu abro um espaço aqui, passa tudo super rápido, acumula no próximo amigo. Aí resolvo daqui, acumula no próximo. Então, o jeito mais inteligente de robotizar um processo é tentar robotizar o processo inteiro ao máximo. Pega o processo 1, robotiza inteiro. Gente, isso não é óbvio. Tem muita empresa que ainda hoje faz um robô aqui, um robô lá, um robô no outro lado. Daqui a pouco tem um monte de coisa para administrar e, de fato, a gente não resolveu o problema de ninguém. Então, isso aqui já vai dar um adianto para vocês em muitas coisas. Outra coisa importante. Em um processo, não significa que eu vou resolver tudo com robô de primeira geração. A parte em que ele vai ler a fatura, talvez eu tenha que usar um robô de geração 2. A parte de fazer o cálculo, um robô de geração 1. Dependendo do volume, eu preciso de 2 robôs de geração, ou um robô de geração 1 que vai pegar a base, e um de 2 que vai fazer a análise, vai fazer o cálculo. Então, tentem lembrar que, na hora de olhar para um processo, e é por isso que tem carreira, alguém tem que olhar para isso daqui e entender que tipo de profissional digital eu vou ter que usar para resolver esse problema. Tá? Então, isso vai ajudar a vocês saberem como é que eu faço, porque o ideal do mundo seria que toda uma atividade como essa pudesse ser isso daqui. Todos têm um robô fazendo alguma coisa repetitiva lá para a gente. O que verdadeiramente vai ser muito difícil acontecer. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que esperar uma próxima evolução que não vamos conseguir automatizar. Mas se a gente tiver de 40% a 50% do processo automatizado e robotizado, bingo, vai dar dinheiro, vai sobrar, vai economizar e vai começar a livrar nossos colegas de trabalho para fazer coisas mais legais do que ficar checando o erro em fatura. Okay? Então, esse é um caminho bem bacana e aqui já é uma baita evolução do que a gente tem no mercado hoje.
Quando eu falei ali para vocês que a gente precisa de um centro de excelência, olha só a complexidade da coisa. Esse processo, a empresa pode, por exemplo, contratar mais uma empresa de telecomunicações. Chega uma fatura com outro layout. Podem ter mudado a fatura. Podem ter mudado a regra de cálculo do imposto, que para você é importante separar o imposto do valor total. Quando você começa a perceber que o robô começa a errar, e ele tem um índice de qualidade, está na hora de rever o processo. Por isso, de novo, um centro, pessoas especializadas, olhando. Você vai ser o gerente do robô, né? Ver se ele está trabalhando direitinho, se ele está entregando tudo que prometeu para você. Começou a errar uma, errar duas, presta atenção, porque o robô não é de errar. Alguma coisa precisa ser revista dentro do processo. Ou seja, robotizei, lá o projeto da Cyrela acabou? Não. A Cyrela vai ter que continuar contratando a sua empresa para acompanhar esses processos e manter ele vivo, manter ele atualizado, manter ele correto para funcionar muito bem. Então, não acaba com a implantação. A implantação é o começo do trabalho e, como todo trabalhador, a gente tem que estar lá do lado dele, acompanhando, ajudando e melhorando o trabalho, o espaço de trabalho dele. Okay? E aí, já que eu falei dentro de um centro de excelência, né, essas 12 tipos de carreira que eu falei, eles ficam aqui dentro desse centro de excelência, que é, na verdade, o RH dos robôs. Ele fica lá acompanhando o robô que está desempenhando, que não está... Se eu preciso evoluir aquele robô para uma geração, se eu preciso ensinar ele outra língua, se eu preciso ensinar ele a fazer um cálculo mais complicado, tudo isso esse pessoal faz aqui, além de digitalizando novos processos, né? O legal de ter um centro de robotização é que chega uma hora que você aprendeu tanto e você já descobriu que dá para ensinar a área de negócio a fazer robôs de geração 1. É o Self-RPA. Então, eu vou lá e ensino a área a fazer. E eu fico acompanhando e eu faço a gestão do robô que ela fez depois, né? E também, cada dia surgem novas ferramentas e novas plataformas. Você tem que ter alguém olhando a parte de inovação aqui dentro. Já tem ferramentas, por exemplo, que você consegue que ele desenhe os robôs, né? Ele comece a fabricar robôs de geração 1. Já tem ferramentas que você consegue que ele desenhe um processo, digitalize. Tem uma série de coisas legais. Algumas que já tem inteligência artificial lá dentro, embarcada. Muita coisa legal. Tem que ter alguém olhando para isso. Tem alguém que controla a evolução do robô, que controla a evolução do centro de excelência, ajuda as áreas a fazerem seus próprios robôs e mapeia e gerencia novos processos para tirar a gente de tarefas repetitivas. Bacana? Tem muita coisa. Outra coisa para vocês guardarem na memória. Se tiver um centro de excelência, pronto, montei, estou na onda. Não, centro de excelência você vai construindo, vai aprendendo e também vai evoluindo. Nós na Liberty acreditamos muito na melhoria contínua, né? O Big Bang é legal e às vezes a gente acerta aquela ideia incrível que muda tudo. Mas a mudança profunda é aquilo que a gente todo mês se propõe a melhorar 10%, 20%. Até o final do ano a gente já melhorou pra caramba. Aqui não vai ser diferente. Você vai melhorar, vai aprender, vai melhorar, vai aprender, até o dia que você tiver um centro de excelência que está aqui. Evoluir é importante para diminuir custo. Se vocês tiverem um centro de excelência hoje, para construir e automatizar um processo, $15 mil. Né? Tem que valer a pena. Se a gente colocar em reais, aí nós estamos falando de R$60 mil para automatizar um processo. Frente ao que custa fazer um desenvolvimento de tecnologia, de TI, eu garanto que ainda dá para encarar bem. Mas quanto mais você evolui, mais vai caindo o preço. E aí chega um momento em que isso cai para $5 mil. Tem lugares, empresas que já têm mais de 200 robôs, que estão falando em menos de $1.000 um robô. Né? Menos de $1.000 um processo automatizado. Se isso acontecer, aí vocês imaginam o que vai ser todo mundo querendo isso nas suas empresas, ou até mesmo para a gente, o pequeno comércio ali, para melhorar a vida de todo mundo. Então, crescer e aprender a usar as novas tecnologias da robotização é um caminho para reduzir o custo. Se você está pensando em empreender, quanto mais você aprende, você vai prestar um serviço que cada vez fica mais barato, mais gente contrata. Se hoje uma Cyrela, que também não é pequena, paga, daqui a pouco é o comércio ali do lado que consegue contratar o seu serviço para automatizar o processo dele de contagem de estoque, compra de produtos, pagamento de impostos, folha de pagamento e tantas outras coisas que dá para se pensar dentro desse universo. Então, tem uma importância muito grande aqui da gente
pensar em evoluir. O Self-RPA ali é o que eu falei para vocês, é quando a gente começa a ensinar as áreas não técnicas a fazer isso, e dá para fazer isso bem legal. Eu já peguei uma pessoa que tem uma visão lógica, em 3 meses ele consegue fazer um robô para começar a fazer ali dentro da área dele, né? Ele robotiza atividades dentro da área dele, ajuda todos os colegas lá, né? Passa a ser o cara que tira o trabalho chato de todo mundo, facilita a vida. Então, é uma tecnologia legal para a gente estar de olho. Na Liberty, a gente já vem aprendendo muito com isso. A gente está num ponto legal agora de escolher uma ferramenta grande, começar a escalar isso, e serve bem legal. Eu fiz um resuminho aqui de algumas coisas. Algumas estão aqui que eu já falei, algumas coisas que eu não falei. Se você pega uma empresa grande para fazer esse tipo de serviço, como foi feito ali para a Cirela, se vocês fossem atender a Liberty, existem algumas regras interessantes que não é todo mundo que sabe. Primeiro, eu vou pular aqui, tá? Robô é um colega de trabalho. Eu trabalho na Liberty, eu tenho um crachá, eu tenho um número funcional, eu tenho que pedir para a TI acesso a alguns sistemas que eu vou usar. Você vai fazer a mesma coisa com o robô. Ele vai ter nome, ele vai ter funcional, tem sistema que ele tem acesso, tem sistema que ele não tem acesso. Se eu não acesso o YouTube, ele não vai acessar o YouTube. Se eu acesso, ele vai acessar. Ele é uma cópia sua. Tudo que ele faz dentro da empresa fica registrado como se fosse um funcionário. Quem foi que fez a atividade tal lá que está errado? Foi o R1, foi o R2, foi o robô 1, foi o robô 2. Isso é muito importante para um processo chamado auditoria. Depois eu tenho que varrer e saber quem que está tendo acesso à informação sobre pagamentos. É um robô ou uma pessoa? É um robô, ele tem autorização para acessar? Não é só porque é robô que pode tudo. Então, esse cuidado é fundamental se vocês quiserem prestar serviço para grandes empresas. Aquele robô, encara ele como uma pessoa digital, que ele vai trabalhar e vai ter um trabalho específico. E ele não vai fazer de tudo, ele vai fazer aquele trabalho específico que você deu para ele. E ele vai ter a funcional para isso. Tá? Sempre existe aqui uma questão de todas as plataformas que tem no mercado, eu estou ali no item 2, suportam inteligência artificial. Eu não sei se vocês conhecem soluções do Google, o que tem ali para você usar, seja de machine learning, de deep learning, a maioria já está integrado com as soluções do Google, com soluções de inteligência de uma série de companhias, da Amazon. Tem que saber integrar. Tá? E existem outras ferramentas como o Worksoft, que isso já vem nativo. Dá uma baita aliviada também, depende do quanto você conhece das linguagens. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem que dar uma olhada, que isso pode facilitar o seu trabalho do dia a dia. Eu já falei ali que tem desenhos que tem ferramentas que já podem fazer isso automaticamente para vocês. Robô tem que ter índice de confiabilidade das tantas atividades que ele fez, quantas deram certo, quantas deram errado, é uma indicativa de problema, tem que ficar de olho nele. Tá? Ter um centro de excelência é muito bom para aprender e você pode ter que usar soluções complementares desse modelo conforme você vai aprendendo a fazer isso. Começa com o básico e vai incrementando. E tem soluções incríveis sendo feitas. Por exemplo, um robô tira a foto da pessoa na entrada, enquanto isso o funcionário está fazendo xerox do documento, vem um RPA, pega aquele digitado, transforma em texto, compara as fotos e já avisa a atendente se está ok, se pode seguir com o processo. Ela não fica mais cara crachá. São várias tecnologias que você vai usando num processo como esse, tá bom? Como tem 10 minutos, eu queria deixar para perguntas e respostas. A Liberty está numa caminhada bacana para isso. Eu tenho um histórico profissional um pouquinho aprofundado nisso. Não sou técnico dentro da ferramenta, conheço um pouco do que a gente tem ali. Mas se vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas sobre carreira, sobre oportunidade de negócio, fico à disposição aqui para quem quiser. Ou senão eu dou uma complementada aqui de mais algumas coisas bacanas. Ok? Enquanto alguém vai pensando nisso que quer perguntar, vou contar um case legal que eu participei. Procurar emprego no Brasil, dado a nossa realidade, é muito difícil. Você abre uma vaga, aparecem 1.500 currículos. Imagina alguém de recrutamento e seleção que está trabalhando em 20, 30, 40 vagas para a empresa, ter que ler 3 páginas de currículo de 1.500 currículos. Não vai rolar, né? Mas pode ser que a pessoa que a gente quer seja aquela 1498, né? Que não deu tempo de chegar. Como é que a robotização poderia resolver isso? Eu fiz um piloto de um projeto em que a gente ensinou um robô a ler os currículos e a criar um ranking.
Ele lia o descritivo da vaga, lia os 1.500 currículos e falava, olha, esses daqui tem mais a ver com a vaga, tem mais a ver com o nível de inglês que você pediu. E isso ajudava a área de recrutamento, ao invés de ter que olhar 1.500 currículos, olhava um ranking com 50, com 100, com 200. Muito bacana isso. Isso foi um experimento que foi feito, né? E eu sei que na época tinha um grupo de jovens que estavam participando disso, que eles já estavam ensinando a máquina a falar outros idiomas para prestar esse serviço para as empresas. Então, tem muita coisa legal para ser feito nesse ramo. Pode ser para... A gente tem escassez de tempo em todo lugar e a gente perde tempo com trabalho repetitivo. Qualquer trabalho repetitivo como esse é uma oportunidade ou de negócio ou é um lugar que vai abrir espaço para uma carreira super legal para aqueles que têm familiaridade, têm a visão lógica. Ok? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Gente, agradeço demais. Está sendo incrível estar aqui no Campus Party. Nós aprendemos muito. É a primeira edição que a Liberty participa. Na verdade, é a primeira vez que uma seguradora está aqui. Espero que a gente esteja aqui todos os anos. Está incrível o Hackathon também. Cada ideia é incrível. E eu só tenho a agradecer a generosidade. Passei em vários lugares, aprendi muita coisa ali com o pessoal dos makers, ali sobre as garotas que codificam, e espero todo ano estar aqui, podendo ganhar um aprendizado com vocês, e sempre que eu tiver um tema legal, e me permitirem, estarei aqui para falar alguma coisa legal. Opa, boa tarde. Meu nome é Fernando, eu tenho uma empresa de tecnologia, e a gente fez um projeto pequeno de robotização de processos, que era para pegar os PDFs da prefeitura e enviar para os clientes de um cliente nosso. Até a gente teve alguns bloqueios referente a algumas prefeituras ter CAPTCHA. E a gente teve que quebrar esses CAPTCHAs para conseguir enviar esses PDFs. Você consegue ver um outro problema que a gente pode ter com robotização nesse sentido? Eu já vi muita solução de quebrar CAPTCHA e a gente já tem uma empresa indiana que tem sede, aqui eu não vou lembrar o nome, que ela tem modelos para quebra de CAPTCHA da maioria delas. Não é uma coisa muito bacana de fazer, né? Porque se alguém colocou aquilo porque ela quer... E eu já tive muitas conversas com órgãos públicos. Ele parte do princípio que, seja robô, seja pessoa, todo mundo tem que ter o mesmo privilégio de acesso. Então, ele equaliza a velocidade para todo mundo ter a mesma, e aí ele está sendo igual para todo mundo, né? Então, o legal quando você é grande empresa é que você pode quebrar ali e fazer alguma coisa, que tem uma empresa que presta serviço de uma forma legal, mas é você abrir uma conversa. E hoje, os órgãos públicos, nós vimos aqui o Marcos Pontes acabando de falar, né? Tem muita oportunidade de a gente conversar com o órgão público. A outro problema que existe muito grande é a questão da mudança do outro lado. Então, por exemplo, a Liberty tem uma quantidade muito grande de empresas que desenvolvem robôs e que usam nossas páginas. Mas nós estamos super abertos a liberar uma API. Né? É não ter medo dessas empresas que tem ali, porque como ela não sabe quem é, para que é, ela tem um protocolo de segurança que trava. Mas bate na porta. Né? A Liberty, por exemplo, está super aberta. Quem bate na porta conversa e sai de lá com um caminho mais fácil para o seu robô. Então, não se sinta ali que está fazendo algo clandestino, porque não é. Né? Isso é um trabalho regulamentado, viável, funcional, que já está empresas até se internacionalizando com o serviço. Bata na porta das empresas e fala, olha, não está legal o jeito que eu estou robotizando através da sua página web, vamos conversar sobre um caminho aí dentro, porque eu já estou ficando relevante. Você vai perceber que vai rolar. Obrigado. Imagina. Ok? Gente, muito obrigado, boa tarde a todos. Quiserem passar no nosso espaço, muito workshop rolando lá e dá para conversar mais, tá bom? Obrigado.